Pois é, eu nem não conhecia nada sobre galinheiro, sobre galinha, mas eu fui buscar e aí fui pesquisar, né, valores da preço da galinha, tipo de galinha. O galinheiro, né, a própria comunidade deu a sugestão de que fosse galinheiro feito com tubos PVC, né? Então, assim, tinha alguém que ali entendia desse processo, que ia fazer um galinheiro ligando um tubo ao outro, tendo aquele joelho como ligação para ir encaixando os tubos. Depois a gente passaria uma tela ali, né, para deixar fechadinho. E o galinheiro estava pronto. A medida do galinheiro, quantas galinhas cada comunidade, cada família iria receber. E tudo isso foi feito a partir do projeto social. Então, foi uma grande vitória, as famílias ficaram felizes, né? Porque teria ali como produto final da execução daquela proposta, algo que iria ficar para a comunidade, que ia ficar para cada família, para 50 famílias que receberam as unidades habitacionais. O projeto social durou um ano, né? A parte física, né, da construção das casas, precisou parar algumas vezes, quem sabe, né? Como é a execução de projeto habitacional, sabe que é difícil, para e faz a medição novamente, volta. Mas esse processo foi um processo que o projeto social acompanhou. Eu fiz questão de acompanhar durante muito tempo, até que todas as casas fossem entregues, né? Então, assim, foi um projeto, o projeto Semente para o Desenvolvimento Familiar, de Retirolândia, Bahia, comunidade jiboiense, né? De Jiboia. E aí foi assim uma experiência marcante na minha vida enquanto projetista. Eu aprendi muito e eu trago essas experiências, esses pontos que eu considero que foram marcantes, né? Que foram diferenciais para a minha vida como projetista. Então, assim, ficam as dicas. Eu acredito que eu posso também, né? A gente está em constante evolução e eu quero muito aprender com vocês também. Então, comentem o vídeo, façam perguntas. Esse é um espaço, né? Também de conexão. E até a próxima gravação, a próxima experiência. E logo, logo a gente se vê por aqui. Um forte abraço e vamos juntas e juntos! Olá, tudo bem com vocês? Doranei Alves, Isael Barros, Trabalho Social com Propósito. E hoje eu venho aqui socializar com vocês uma experiência em elaboração, execução e avaliação de um projeto social que marcou a minha trajetória enquanto projetista social. Então, essa experiência, eu acredito que pode contribuir muito com a sua vida se você se interessa por esse tema, se você gosta de saber um pouco mais sobre elaboração de projetos, sobre desenvolvimento de comunidade, sobre estudo e concorrência, né, em editais públicos. Então, vamos juntas, né? Trabalho social é algo que inspira nossas vidas e é por isso que eu estou aqui para socializar e dividir um pouco das nossas experiências com vocês. Essa experiência que eu vou contar hoje foi um projeto executado no município de Retirolândia, Bahia. Ai, como foi importante, né? Na minha trajetória enquanto projetista. Em 2012... eu fui convidada a elaborar esse projeto. Era um projeto que tinha dois eixos de atuação, né? A primeira, o projeto físico, né? Que era a elaboração de 50 unidades habitacionais, né? A construção de 50 unidades habitacionais. E junto com a construção das unidades habitacionais, precisaria acontecer o projeto social. E eu fui convidada, né? E assim aceitei de imediato, porque já era uma área que eu vinha estudando e me aproximando aos poucos. Já tinha elaborado, sim, alguns projetos, mas nessa área de habitação foi algo novo. E eu resolvi aceitar,
né? Então, esse objetivo de estar gravando esse vídeo é para contar para vocês. Hoje eu entendo alguns pontos do meu trabalho social naquela época como diferenciais. Foram diferenciais que me fizeram aprovar esse primeiro grande projeto, que me fez participar de todas as etapas, né? Tanto da elaboração, como da execução, como da avaliação, muito próximo da comunidade. Então, hoje eu já consigo entender o que foi que de fato contribuiu para o sucesso dessa proposta. O primeiro é que eu morava e moro, né, em Salvador, e o projeto ele seria executado em Retirolândia. Meu primeiro ponto, precise conhecer Retirolândia. Eu não conhecia o município, então eu já comecei a me aproximar. Na verdade, esse projeto seria executado a partir de uma instituição, né, uma associação de moradores da comunidade de Jiboia. E aí eu entrei em contato, fui até Retirolândia, conheci as pessoas da associação, seu Pedro, uma figura, uma pessoa que eu aprendi muito com seu Pedro. E fui lá conhecer Retirolândia, conhecer as pessoas, comecei a ter uma frequência, né, nos finais de semana em Retirolândia, comecei a me aproximar desse público e entender qual era quais eram, né, os anseios dessa comunidade. Esse foi o primeiro diferencial. Então, não se elabora projeto de cima para baixo. Então, fica aí a dica, né, para quem é dessa área ou quer se aproximar. Então, eu fui lá, conversei muito com as pessoas, fiz algumas reuniões, fiz muitas anotações, e daí foi surgindo o projeto social. Entre uma visita a Retirolândia e outra, sempre tinha uma reunião com a equipe técnica. Essa equipe técnica tinha engenheiros, né? Muitos profissionais dessa área, né? E aí a gente foi amadurecendo a ideia e eu fui elaborando essa proposta, que foi uma proposta muito legal. Os arquitetos, né? Engenheiros, arquitetos, eu era a única assistente social que estava envolvida naquele processo. E eu comecei a elaborar, a partir da leitura, do estudo dos editais, elaborar a proposta. E aí a escuta popular fez todo o diferencial. Por quê, dona Ney? Porque, de fato, eu teria que elaborar, né, um projeto que fosse da pré-ocupação, né, durante a ocupação e do pós-ocupação. Então, eu peguei a escuta popular, que seria algo programado no edital para o pós-ocupação, para saber a avaliação, como foi a execução, e eu puxei ele para cá, para o pré-ocupação, para a elaboração da proposta. Então, eu escutei. Então, eu exatamente desenhei a proposta a partir do que a população trouxe para mim, né? Naquela escuta ativa, muitas anotações, algumas gravações, né? Na época eu lembro que eu convidei uma aluna minha para me acompanhar em uma das escutas, né? Para poder gravar, para poder ter ali uma outra pessoa nesse processo de escuta, porque nem sempre a gente consegue pegar tudo, né? E aí eu passei algumas notes elaborando. Depois eu apresentei esse projeto, né, para a equipe do PNHB, Política Nacional de Habitação Rural, PNHR. Apresentei a proposta foi enviada, aprovada, né, pela equipe técnica, e foi enviado aí para o ente que estava como concedente, né, do recurso. A Caixa Econômica foi essa mediadora, né? O tempo todo a Caixa Econômica ali. E o projeto foi aprovado, né? Em 2013, o projeto ele começa a ser executado. Foi aprovado, foi comemorado, tá? Foi assim, algo que eu vibrei muito, porque de fato o projeto ficou muito lindo. E eu vou mostrar para vocês
em alguns pontos também que eu trago como diferenciais nessa proposta, eu vou trazer algumas fotos aqui. Então, sempre que eu voltava à Retirolândia, que eu via o projeto sendo executado, gente, que felicidade. Para quem ama essa área, sabe o que é que eu estou falando. Então, em 2013, começou a ser executado o projeto social, né? Que era durante o processo de construção das casas. Tinha ali seu Pedro, né, da Associação de Moradores Giboiense. Ele disponibilizava o espaço e a gente começou a fazer todas as atividades. Como eu falei para vocês, eu elaborei a proposta a partir do que veio nessa escuta popular, né? Nessas escutas, que foram várias. E uma das coisas foi que, durante esse processo, a gente precisava trabalhar algumas temáticas com a população, com as famílias, as 50 famílias que iriam receber as unidades habitacionais. Então, um dos eixos, né, que a gente precisava ali trabalhar era a questão da geração do trabalho e renda. Aquela comunidade era uma comunidade, ou continua sendo, né, uma comunidade que era totalmente envolvido ali com a agricultura rural, né? Eu lembro que eu visitei também a casa de farinha deles, né? Então tinha todo um envolvimento ali que precisava ser dado atenção durante a execução desse projeto. Né? Outra coisa é que as mulheres também tinham uma mobilização ali presente nessa questão de geração, trabalho e renda, onde elas trabalhavam, já trabalhavam com questões de empreendedorismo, né? Elas estavam ali, então todas as formações foram desenhadas a partir já dessa realidade. Então, nós tivemos o tema de empreendedorismo, educação sanitária e ambiental. Então, a gente foi construindo isso e, durante a execução, foi bem aceito. Por que foi bem aceito? Porque surgiu a partir da orientação e da indicação da própria comunidade. Eu lembro que um dos diferenciais era que eu meio que briguei muito para defender essa questão, porque a comunidade dizia, não, a gente quer um galinheiro. Sim, um galinheiro. E aí, no projeto físico, já não cabia mais o galinheiro, porque no projeto físico, o que constava lá era um forno a lenha, no fundo de todas as casas que iriam ser entregues. E não se tinha mais recurso para o galinheiro. E eu negociei com a equipe técnica, os profissionais da Caixa, que eu poderia incluir no projeto social o galinheiro. E aí foi aquele rebuliço, não, o orçamento